Abra a sua Bíblia aí comigo hoje. Antes disso, né, gente? Faz muito tempo que a gente não tem um culto da Rede Ruptura, né? Acho que no mês de outubro quase que não teve. Novembro. Oi? Outubro teve um só. Quem estava com saudade da Rede Ruptura? Aí, ó, tá vendo? Abra a sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, no capítulo 4. Amém. Quem achou, diga: Senhor, ama a tua palavra. A partir do versículo 25, não falei o versículo, né? Provérbios 4, 25. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou ainda, fala: me espera aí. A gente tem uns procurando ainda. Vou dar mais um tempinho para vocês abrir. Provérbios 4, 25. Diz assim: olhe... Obrigado, irmã Cida. Diz assim, versículo 25. Olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre para frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, Pai. Nós sabemos que muitas pessoas não têm esse privilégio, Pai, de ter o contato com a Tua palavra, e nós te agradecemos porque hoje nós podemos nos reunirmos aqui em Teu nome para falar do Teu amor, para falar, ó Pai, das Tuas maravilhas e daquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor cative agora o nosso coração e que a Tua palavra, Pai, ela encontre repouso em nós e que ela possa causar mudança em nossos corações. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar aí no seu lugar. O tema da nossa ministração hoje é siga em frente. Cutuca quem está aí do seu lado, dá um chacoalha ele assim e fala: siga em frente. Se ele estiver dormindo, dá uma acordada nele aí. Nós precisamos, a todo momento, seguir em frente. Sim ou não? A gente segue uma linha do tempo que ela não volta para trás. Você já viu alguém voltar no tempo? Só no filme, né? Benjamin Button. Quem já assistiu o Benjamin Button aí? Quem nunca assistiu o filme do Benjamin Button? O filme do Benjamin Button é o seguinte: ele é um cara que ele nasce velho, ele nasce idoso, e aí, com o passar da vida dele, ele vai ficando mais jovem, até o ponto dele virar um bebê e morrer. A vida dele é ao contrário. Mas se nós olharmos a linha do tempo que nós temos, todo mundo está vendo aquele relógio ali? O ponteiro vai só para um lado, né? Não tem como o ponteiro... Aliás, a não ser que eu vou lá manualmente e comece a girar ele para trás, né? Mas o tempo da nossa vida, ele só vai para frente. Você não consegue voltar. Você não consegue voltar para trás. Você não consegue recuperar uma oportunidade perdida. Ou voltar naquele tempo em que você deveria ter feito algo. Nós precisamos olhar para o alvo e seguir em frente. Seguir em frente. E a vida, ela é feita de ciclos, sim ou não? Existem os ciclos mais famosos aí da vida humana, né? Que é infância, né? Quando a gente é criança. Aí tem a adolescência. Quem está na adolescência aí? Tem uns ali que estão há mais tempo, né? Os adolescentes, né, essa geração abençoada por Deus, né, que são os adolescentes, né?
Aí depois tem os jovens, quem é jovem aí? Aí depois tem a vida adulta, quando começa a chegar o quê? Chegar os boletos para pagar, né? Quando a fatura do cartão vence, e aí você não sabe. A fatura do cartão é 2.000, o salário é 1.000. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Aí depois chega a famosa terceira idade, né? A melhor idade que o povo fala, né? Tem a irmã Cida, é jovem, né? Está na terceira idade, mas é jovem ainda. Já passou da terceira, né? Já está na quarta, na quinta. Já. Mas é jovem ainda e está aqui. Toda a Rede Ruptura, irmãos, ela está aqui. Ela só não está aqui quando acontece alguma coisa, quando ela viaja. É um exemplo para nós, né? Então, a vida, ela é feita de ciclos. E muitas pessoas, elas tendem a parar as suas vidas. Elas tendem a desistir, elas tendem a não seguir em frente, né? E a estagnação é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém. Quando alguém fica estagnado, essa pessoa ela não tem mais perspectiva de vida, ela não tem mais um alvo, ela não tem mais uma direção que ela quer seguir, ela não se sente mais motivada a seguir em frente. E existem algumas coisas que tendem, que nos impulsionam a desistir. Algumas coisas que nos fazem desistir. E a primeira delas é a dúvida. Né? A dúvida, ela nos faz desistir. Quando você chega... Você já foi experimentar alguma comida nova? Quem já experimentou uma comida nova aí? Tem gente que não gosta de experimentar comida nova, né? Gosta de ficar só ali no arrozinho com feijão e tal. Mas muitas vezes você chega na frente de uma comida nova, e aí você olha e você fica com dúvida se aquilo é bom ou não. Sim ou não? Porque você está vendo aquilo, você nunca sentiu o gosto daquilo, e muitas vezes, por causa da dúvida, você fala assim, eu não vou experimentar isso aqui não. Eu que não quero. Né? Um jilózinho, quem gosta de jiló? Hein? Tem uns doidos que gostam de jiló, eu não entendo. Depois vocês me explicam como que é gostar de jiló. Mas e quando você vê o jiló com aquela cara dele assim, você fala assim, não vou experimentar o jiló hoje, não vai ser hoje. A dúvida, ela nos faz parar. Né? A dúvida, ela nos faz desistir. Quem já passou aí do ensino médio? Quem está no ensino médio ainda? Quando começa a chegar o final do terceiro ano, né? A hora da decisão, você vai ter que decidir o que você vai fazer pela sua vida, se você vai fazer uma faculdade ou não, se você vai fazer um curso técnico, ou se você vai empreender, ou se você vai seguir alguma profissão. E quando você chega nessa fase, é uma fase de muitas dúvidas. É uma fase que você não sabe, você não tem certeza, você não tem uma convicção, isso te faz parar. Tem muita gente que forma o ensino médio e simplesmente não faz mais nada da vida, não consegue avançar, porque tem essa dúvida do que vai ser, do que vai fazer. Né? Eu já contei o testemunho aqui, né? Que quando eu formei o ensino médio, eu era uma pessoa totalmente de humanas. Né? Eu ia fazer psicologia, né? Antes de ir para a área da tecnologia. Eu ia fazer psicologia, eu era um cara de humanas, eu queria estudar música, eu tinha outros planos para a minha vida. Né? E aí eu segui o conselho, né, dos meus pais, fui fazer o curso de tecnologia, na área da tecnologia, mas eu tinha muitas dúvidas. Né? A gente tem muitas dúvidas. Tem gente que quer ser eu mesmo. O que você queria ser quando você era criança? Puxa da sua memória, quando você era criança, o que você queria ser? A pastora queria ser professora, Michel queria ser policial. Professora, cantora e atriz. Eita! Hoje é tia da Rejuque, é cantora na igreja e atua nos teatros. Aí tá vendo? Pronto, você atingiu o seu objetivo. Que mais? Que mais queria ser quando criança aí? Gente, eu queria ser uma coisa que eu nem sei de onde que eu tirei isso.
eu queria ser engenheiro mecatrônico, que era fazer robô, tal. Eu tinha isso na cabeça, não sabia nem de onde eu tinha tirado isso, mas eu tinha isso. O que mais? Alguém queria ser médico? Os mais famosos é médico, jogador de futebol. O Biel, baterista, jogador de futebol. Os dois? O jogador de futebol dá mais dinheiro, né? Mas a música é melhor. Mas não. Pediatra, Daisy. O que mais? Bombeiro. Queria ser administrador de empresas, Neto? Aí, ó. A gente constrói vários sonhos na nossa vida. E muitas vezes a dúvida nos para. A dúvida faz com que a gente desista. Por exemplo, eu vou entrar na faculdade, mas será que eu vou dar conta? O povo fala que faculdade é tão difícil. Será que eu vou dar conta de terminar? A dúvida, ela nos faz desistir. Outra coisa que nos leva a desistir é o cansaço. O cansaço nos faz desistir, né? Quem já escutou o ditado que fala assim: fulano foi vencido pelo cansaço? Quer dizer que a pessoa tentou, mas tentou, até o ponto que ela falou assim: não, eu não quero mais não, desisti, né? Falando disso, eu lembrei um vídeo que eu vi essa semana, de uma moça que ela foi tirar a carteira, e ela conseguiu passar na 13ª vez. Ela bombou 12 vezes, ela tentou tirar a carteira e foi reprovada, e na 13ª vez, ela conseguiu passar. E aí, ela conta que na primeira semana, ela chegou, né, para fazer o 13º teste. O cara falou assim: meu Deus do céu, mas você já está... Ela: não, pode ir tranquila, hoje vai dar certo. E aí ela passou, e ela conta que na primeira vez que ela estava com a carteira, chegou a carteira na primeira semana, ela bateu o carro no ônibus, o carro deu PT. E aí ela falou assim: eu acho que o Detran estava certo em não me dar a carteira. Mas ela não se deixou vencer pelo cansaço. Ela tentou até conseguir. E o cansaço muitas vezes nos para. Às vezes nós temos tentado realizar coisas, realizar sonhos, e nós não vemos resultados, nós começamos a ficar cansados. E isso nos leva a querer desistir. Isso nos leva a querer deixar para trás, a querer mudar de direção, a querer jogar tudo para o alto e desistir. Mas nós precisamos seguir em frente. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado: siga em frente. Outra coisa que nos faz desistir é a acomodação. O que é a acomodação? Quando alguém se conforma com os resultados que já tem. Quando alguém está acomodado. O que é estar acomodado? É você nesse calor. Vou perguntar mais uma vez: quem está com calor? Está todo mundo com calor. Imagina você nesse calor, num quarto assim, com ar-condicionado no 16, um sofazão chique, uma TV de 80 polegadas, passando ali o que você quiser, Netflix, passando série, passando filme, alguém para servir uma pipoquinha para quem gosta de pipoca, uma coquinha gelada para quem gosta de coca, ou um suco gelado para quem não bebe coca. Esse lugar é confortável? Sim ou não? É confortável. É confortável, Rana? É, né? Você gosta, né? Estar acomodado é você aceitar os resultados que você tem. É claro que a gente deve separar ser grato do ser conformado. Nós temos que agradecer todos os dias a Deus pelo que nós temos. Nós temos que agradecer pelo aquilo que nós conquistamos, pelo aquilo que Ele nos dá todos os dias, mas nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos conformar, porque a própria palavra de Deus diz que todas as bênçãos dos céus, elas foram liberadas sobre nós. Todas é pouco ou é muito? É muito, né? São todas. E muitas vezes nós nos conformamos com aquilo que nós temos. Nós nos conformamos com aquilo que nós já temos. Quando Deus quer que nós
saímos da nossa zona de conforto e sigamos em frente. E continuemos a caminhar, continuemos a avançar. E o que nós podemos fazer, o que nós aprendemos nesse texto que a gente leu, deixa aberto aí, se você já fechou, abra de novo, Provérbios 4. O que nós aprendemos nesse texto para nós não desistirmos, para nós seguirmos em frente, para nós vencermos a desistência? A primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos manter os nossos olhos no futuro. Mantenha os seus olhos no futuro. O versículo 25 diz assim: olhe firme para frente. Muitas vezes nós somos tentados a olhar para a nossa realidade atual, e isso nos faz querer desistir. Nós olharmos para aquilo que nós temos hoje, e isso faz com que nós pensemos em desistir, com que nós pensemos em jogar tudo para o alto, mas nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que olhar para o futuro. Temos que olhar para aquilo que está por vir, para aquilo que nós ainda podemos fazer, para aquilo que nós ainda podemos viver. A gente sempre cita aqui o exemplo, né, do irmão Cícero e a irmã Cida, e principalmente do irmão Cícero, né, que ele é muito sonhador, né, irmã Cida? E ele fica de noite matutando: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Oi? Perde até o sono planejando o que ele vai fazer. Uma pessoa que já tem 75 anos, já viveu muito, já conquistou muitas coisas, mas ele ainda tem o olhar no futuro. Ele é grato pelo que ele tem hoje, mas tem um olhar no futuro. E muitas pessoas aí de 30, 40 anos, até de 25, já falam assim: estou bem já vivi, já tenho já o que é suficiente. Perde a capacidade de sonhar, a capacidade de olhar para o futuro, a capacidade de enxergar que ainda pode viver muito mais, que ainda pode fazer muito, que ainda pode transformar a sua realidade, o seu futuro. Pode transformar o legado que ela vai deixar para a sua descendência. Para não desistir, você precisa olhar para o futuro. Você precisa olhar para aquilo que está por vir. Quem anda para frente é quem agradece. Quem não vive com gratidão está sempre preso no passado. Quem olha para o futuro é alguém que, como eu disse, é grato pelaquilo que tem. É grato pelaquilo que já conquistou. É grato pelaquilo que Deus proporcionou para que ela vivesse. O Salmos 30, versículo 4, diz assim: cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A palavra nos instrui a sermos gratos, a agradecer pelo que Ele tem feito. Mesmo que você hoje esteja passando por dias difíceis, dias de luta, seja grato, seja agradecido, tenha um coração grato diante de Deus. E a melhor forma de ser grato é adorando a Deus. Um coração adorador é um coração que é grato a Deus. É um coração que entendeu que ele recebe tanto de Deus e entende que ele precisa dar algo de volta em sinal de adoração, em sinal de gratidão, em sinal de um coração verdadeiramente prostrado diante de Deus em adoração. Adorar é reconhecer o que Deus está fazendo. Adorar é reconhecer que Deus é um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus poderoso. Adorar é você dar crédito a Deus pelo que Ele tem feito. É você dizer, como diz a canção, que não é sobre mim, não é sobre as minhas fraquezas, as minhas dores, mas é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele, tem tudo a ver com Ele. Mesmo que nós andemos no vale, mesmo que nós passamos em meio à dor, nós temos que dar crédito a Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém? Então essa é a primeira
forma de nós não desistirmos é manter os nossos olhos no futuro, com o coração grato pelo que Deus tem feito, adorando Ele a todo tempo, dando crédito a Ele em todo tempo, mas olhando para o prêmio, né, olhando para o alvo, né, olhando com os olhos firmes, né, para frente, como diz o versículo 25. Em segundo lugar, para nós não desistirmos, nós precisamos crescer nas frustrações. Diga aí para quem está do seu lado, cresça nas frustrações. O versículo 25, ele ainda diz assim, olha, olhe firme para frente, com toda a confiança, e não abaixe a cabeça envergonhado. O que isso quer dizer? As frustrações, elas precisam nos ensinar. Tem muita gente que se frustra e desiste, né, como nós citamos. Tem muita gente que se frustra com algo e larga tudo. Em vez de perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa frustração? O que eu posso aprender com essa frustração? O que o Senhor quer, aonde o Senhor quer me fazer crescer com essa frustração? E a gente encontra isso em muitos lugares, né? Principalmente na igreja. Quantas vezes a gente não vê pessoas que falam assim, eu não vou mais naquela igreja não, porque eu me frustrei com fulano. Diga misericórdia. Muitas pessoas se deixam levar pela frustração. É claro que eu não estou generalizando os casos, mas você deve crescer nas frustrações. Você deve, diante das atribulações, diante das dificuldades, você precisa evoluir. Você precisa avançar. É tão ruim quando você encontra uma pessoa e você conhece alguém e você vê os anos passar e você vê que aquela pessoa ela não evoluiu em nada. E eu não estou falando só de conquistas materiais, eu estou falando de mentalidade. Existem pessoas que estão há anos com a mesma mentalidade, presos, vivendo de frustrações e não cresceram nas lutas. E não cresceram nos desertos. Os desertos, os vales, eles servem para nos preparar para a conquista. Nós sempre lembramos do exemplo do povo de Israel. Quem lembra o povo hebreu? Saiu do Egito, e aí a viagem do Egito para a terra prometida era uma viagem de aproximadamente 40 dias. 40 dias. Naquele tempo não tinha Uber, né? Não tinha avião, não tinha moto, não tinha carro, era andando, no máximo um camelozinho, para quando cansasse. Mas por causa do povo ser um povo de dura serviço, como diz a palavra, ou seja, do povo não avançar, o povo não crescer, o povo ficar preso naquela mentalidade, aquela viagem de 40 dias se tornou uma viagem de 40 anos. E eles ficaram 40 anos no deserto, dando voltas, até que toda aquela geração que não aprendeu a crescer, que não aprendeu a crescer nas frustrações, que não aprendeu a amadurecer nos tempos difíceis, até que essa geração toda passasse, isso levantasse uma nova geração. Eu e você, nós precisamos crescer diante das lutas. Você sabe que nos últimos anos aí nós vivemos uma crise mundial, sim ou não? 2020, chegou a pandemia, mas você sabia que muitas pessoas, cresceu o número de bilionários na pandemia? Você sabia disso? Porque a crise, o tempo difícil, gerou uma oportunidade para alguns. E alguns abraçaram essas oportunidades. E muitas pessoas começaram a empreender, começaram a abrir eu vou falar uma palavra aqui, não sei, uma bodeguinha, né? Quem já ouviu falar uma bodega, né? Abriu uma bodeguinha lá na sua casa, vendendo umas quitandas, vendendo uns doces. Quando pensa que não, começou a crescer. Eu acho que eu já citei esse exemplo aqui, mas eu vi um vídeo de uma mulher
que ela morava num bairro empresarial de São Paulo. E não sei se é São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas tinha muitas empresas lá, muitos prédios, e as empresas não tinham cozinha para os funcionários irem lá e almoçar. E os funcionários levavam marmita. O que essa mulher fez? Ela tinha uma casa, tinha um micro-ondas na casa, tinha um quintal. Ela começou a alugar o micro-ondas para a pessoa ir lá, esquentar a marmita, sentar na casa dela e comer. E isso começou a aumentar, ela teve que aumentar a área da casa dela, comprou mais não sei quantos micro-ondas, comprou mesa. Ela não tinha serviço nenhum. Ela só deixava o micro-ondas lá, a própria pessoa vinha e esquentava o micro-ondas, e isso começou a se tornar um negócio muito frutífero para ela. Ela começou a viver única e exclusivamente disso. Ela enxergou uma oportunidade na crise, no problema. Ela enxergou uma oportunidade. Ela cresceu na crise. Ela cresceu na adversidade. Tem pessoas que, diante da luta, da dificuldade, essa pessoa, ela abraça o joelho, começa a chorar, falar, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, por que Deus, por que eu? Mas tem pessoas que, diante da crise, elas se levantam e abraçam as oportunidades. Elas crescem, elas avançam, elas não abaixam a cabeça envergonhada, como diz o texto. Ela se levanta e ela abraça a oportunidade. Ela abraça a oportunidade. Nós precisamos crescer nas frustrações. Muitas vezes você se frustrou com algo na sua profissão. Às vezes você se frustrou com algo no seu casamento, ou no seu relacionamento familiar. Às vezes você se frustrou com algo no ministério. Às vezes você começou um ministério achando que era aquilo, mas aí você se frustrou. Ou às vezes alguém jogou um balde de água fria em você. Mas cresça nas frustrações. Não deixe as frustrações te parar. Faça com que essas frustrações sejam um ânimo ainda maior para você seguir em frente. Para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Amém? Está entendendo? Salmos capítulo 30, versículo 5, né? É um texto que a gente canta bastante aqui. Diz assim: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. A frustração, ela é temporária. O choro, a tristeza, a crise, ela é passageira. Como nós dissemos, a vida é feita de ciclos. Mas nós não podemos parar diante das lutas. Nós precisamos avançar. Em terceiro lugar, para nós vencermos a desistência, proteja a sua fé em tempos de medo e dúvidas. Proteja a sua fé em tempos de medo e dúvida. O versículo 25 ainda diz assim: olhe firme para frente com toda a confiança. Com toda a confiança ou com toda a fé. O que quer dizer isso? Proteger a sua fé em tempos de medo e em tempo de dúvida. Muitas pessoas, quando chega a crise, a primeira coisa que elas abandonam é a sua fé. Existem pessoas que fazem justamente isso, quando na verdade a gente deveria se apegar nisso, né? A nossa fé. Mas muita gente abandona, né? A gente costuma lembrar, da pandemia, né, que quando começou, já faz 3 anos atrás, né? Vai fazer 4 já, na verdade. Muitas pessoas abandonaram a sua fé, pararam de vir à igreja, mas não só isso, pararam de colocar a sua fé em prática. E a gente viu, né, quem fez aí a campanha dos 40 dias de propósito, a gente viu que existem propósitos de Deus para nós, que eles só podem ser cumpridos quando nós vivemos em comunidade. Quando nós vivemos com uma família de fé. Como o nome diz, uma família de fé. Uma família que compartilha a mesma fé que nós. E muitas pessoas, no menor sinal de crise, elas desistem da fé.
elas não permanecem firmes na fé. Eu lembro de uma canção, né, antiga, que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levam para perto de ti. Então, toda vez que Deus prova a nossa fé, Ele nos dá a chance de crescer. E muita gente, quando chega na prova da fé, é quando ela para. É quando ela desiste. Diga misericórdia. Proteja a sua fé em tempos de dúvidas. Em tempos de incerteza. Perca tudo, mas não perca a fé. Não perca a fé. Porque a fé, ela é a base da nossa vida cristã. Ela é a base de nós servirmos a um Deus, de nós estarmos aqui reunidos como igreja. Preserve a sua fé. 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Não perca a sua fé. Deus não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de força, de confiança, de fé. Em quarto lugar, para nós não desistirmos, para nós não cairmos no erro de desistir e seguir em frente, nós precisamos manter a nossa mente ocupada com coisas novas. Mantenha a sua mente ocupada com coisas novas. Provérbios capítulo 4, versículo 26. Vamos ler esse texto aí. Abre aí, deixa aberto aí o... já estava aberto, né? É o que a gente leu. O versículo 26 diz assim: pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. O que esse texto quer dizer? Esse texto é uma aula de planejamento. Esse texto é uma dica de que nós devemos planejar as coisas. De que nós não devemos sair fazendo tudo, né? Quem já assistiu Piratas do Caribe aí? Capitão Jack Sparrow, né? Uma vez perguntaram para ele se ele tinha um plano. Ele falou assim: não, eu só vou improvisando no meio do caminho. E quem assistiu o filme sabe que as coisas sempre dão certo para ele. Ele consegue fugir, ele consegue escapar, todo mundo querendo pegar ele, ele sempre dá um jeito. Nós não podemos ser assim. É claro que nós servimos a um Deus que pode nos livrar, mas nós não podemos só improvisar. Nós devemos planejar. Nós devemos ocupar a nossa mente com coisas novas, fazer planos. E o texto diz assim: olha, pense bem naquilo que você vai fazer, ou seja, planeje bem, planeje. Professores de português, me ajudem. Oi? Tanto faz. Faça um planejamento, vou mudar a frase. Faça o planejamento daquilo que você vai fazer antes, né? Eu trabalho com tecnologia, né? E a gente usa uma metodologia chamada Scrum. Quem já ouviu falar do Scrum aí? Quem trabalha com tecnologia já. É uma metodologia que ela simplesmente divide para conquistar. Por exemplo, o Scrum é dividido em pequenas sprints. Então, são pequenas entregas que a gente tem que fazer. Então, a cada 15 dias, a gente para um dia inteiro. A cada 15 dias, a gente para um dia inteiro e planeja aquilo que a gente vai fazer nas próximas 2 semanas. Então, nos próximos 15 dias, a gente planeja tudo. Eu vou fazer essas tarefas, isso. Todo mundo conversa com o gerente, fala assim: olha, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer isso. Em quanto tempo a gente faz? A gente consegue fazer nessas 2 semanas? O que a gente precisa fazer para entregar isso? Fulano tem que fazer isso, fulano tem que fazer outro. Precisamos que fulano faça isso. E aí, a gente executa isso durante essas 2 semanas. E aí, quando chega no último dia, a gente faz outros que a gente chama de rituais, mas não é o que vocês estão pensando, é cerimônias, né? Rituais ou cerimônias,
que é, quando chega o último dia, a gente faz uma review, que é assim, a gente conseguiu fazer o que a gente se propôs, a gente entregou, a gente deu certo, deu tudo certo, né? E isso é muito bom, porque você sabe exatamente o que você precisa fazer, você tem um planejamento claro das tarefas que você precisa executar, né? E aí a própria Bíblia diz, olha, se você pensar bem naquilo que você vai fazer, se você planejar, você vai conseguir executar. Você não vai desistir no meio do caminho. Você não vai chegar depois de 5 anos e não saber o que fazer. Não saber, não ter direção. Às vezes você está num projeto que você foi improvisando, e agora você já não sabe mais o que fazer. Diga misericórdia. O planejamento faz com que a provisão de Deus venha. E nós precisamos manter nossa mente ocupada, planejando, sonhando, com coisas novas, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, não aquilo que nos faz desistir, não aquilo que nos joga ainda mais para baixo, mas trazer aquilo que nos traz esperança, sonhar, planejar, executar, crendo que Deus irá nos abençoar. Rimou, né? Crendo que Deus estará conosco, né? Seguindo em frente, não desviando o nosso olhar e planejando, pensando bem naquilo que nós vamos executar. Deus, Ele te plantou onde você está com um propósito, e você precisa sonhar lá. Se Deus te colocou aqui nessa cidade, Deus tem um propósito para você aqui. Se Deus te colocou lá no emprego onde você está, Deus tem um propósito. Então sonhe. Sonhe lá onde você está. Ocupe a sua mente pensando em coisas novas. Pensando em como você pode melhorar o setor que você trabalha. Mas meu chefe não está nem aí para isso. Ele não vai me dar nada se eu der uma ideia para ele. E daí? Seja generoso, né? Doe uma ideia para ele. Pense em como você pode melhorar o seu ambiente de trabalho. Pense em como você pode melhorar a sua sala de aula. Mantenha a sua mente ocupada com coisas novas. Como Paulo diz, né? Ele tinha uma certeza que ele ia deixar as coisas que para trás ficaram e ele ia prosseguir para o alvo. Ele ia prosseguir para o alvo. Então nós precisamos caminhar sempre em frente. E em quinto e último lugar, para nós não desistirmos, o versículo 17 diz assim: evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O quinto ponto para nós não desistirmos é caminhar sempre limpo. Ou viver em santidade. Viver uma vida em santidade. O texto diz que nós precisamos evitar o mal. Eu até citei isso, né, no domingo passado, na escola, escola de discípulos. Eu falava que, e a gente sempre cita isso, né, que o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida. Ninguém planeja um acidente, né? Ninguém fala assim, olha, hoje 9 horas, tá bom de eu sair ali, ser atropelado. Misericórdia. Ninguém planeja um acidente. Ninguém faz um planejamento. Ele é um acidente, ele é algo que acontece. E o mal na nossa vida, o pecado, ele precisa ser evitado. Ele precisa ser evitado. Quem já assistiu, talvez tem uma galera meio nova, né? Quem já assistiu O Senhor dos Anéis aí? Quem lembra lá do Sméagol, do Senhor dos Anéis? Qual que era a fixação dele? Era o anel. Ele queria porque queria um anel. E esse desejo desenfreado por aquilo transformou ele. Ele era um ser, entre aspas, normal, e ele foi definhando até se tornar um monstro. Porque ele não evitava o mal.
ele se deixou consumir pelo aquele desejo. Ele se deixou consumir por aquela vontade. E muitas vezes nós não temos evitado o mal. Nós nos deixamos consumir pelo desejo, pela vontade. E isso vai nos transformando. E isso vai fazendo com que nós desistamos no meio do caminho. Com que nós percamos a vontade de seguir em frente. Cuide da sua vida, viva em santidade. Cuide dos seus sentimentos. Não deixe que os seus sentimentos sejam abalados, né? Cuide naquilo que você fala. Tem muitas pessoas que elas são presas na palavra, né? Elas não cuidam naquilo que elas falam, né? Aquele livro lá, Eu e Minha Boca Grande, já leu? Muitas pessoas não conseguem segurar a língua, né? Refrear a língua. Nós precisamos ser sábios. Ser alguém que entende que não é que nós não vamos pecar nunca, mas nós precisamos fugir do pecado. Precisamos andar em santidade. E como o texto diz, versículo 27, não desviar o nosso passo do caminho certo. Continuar sempre andando no caminho que Deus tem para nós em santidade. E aí sim, nós vamos continuar seguindo em frente. Nós não vamos ser tentados a desistir diante do caminho. E para finalizar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 3. É um texto que eu já citei, mas nós vamos finalizar lendo ele nessa noite. Filipenses capítulo 3, versículos do 12 ao 15. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Eita. Quem não achou ainda, diga: me espere. Ué, só tem duas opções. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso, porém uma coisa faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Versículo 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Versículo 16, né? Eu falei até o 15, mas vamos ao 16. Portanto, vamos em frente. Só o começo dele. Vamos em frente. É o texto que eu citei. Paulo diz: olha, eu não sei vocês, eu não sei o que vocês pensam, tem gente que pensa diferente, mas eu deixo as coisas que para trás ficaram e eu sigo em frente. Não importa o que você viveu até hoje, de bom ou de ruim, mas você precisa seguir em frente. Você precisa viver aquilo que Deus tem planejado para você no futuro. Siga em frente, não tire os olhos do alvo, permaneça em frente. Amém? Levante aí no seu lugar, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós somos guiados por Ti, Pai. A Tua graça, ela nos alcança, a Tua misericórdia. Mesmo, Senhor Jesus, que muitas vezes nós somos tentados a desistir, nós somos tentados, Senhor Jesus, a olhar para trás, nós permanecemos, Senhor, com os nossos olhos em Ti.
com os nossos olhos no Senhor, Pai. Não permita que nada, Pai, nos abale. Não permite, Senhor Jesus, que nós vivamos uma vida longe do Senhor. Que nós, Senhor Jesus, não sonhemos. Que nós, Senhor Jesus, não exercitemos a nossa fé, Senhor. Que nós sejamos alguém que seja firmado em Ti, firmado nas palavras e nas promessas que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, ó Pai, exercitar a nossa fé todos os dias, para que nós possamos alcançar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós somos gratos, nosso coração é grato por aquilo que nós já recebemos, mas nós cremos ainda que o Senhor tem mais para nós. Por isso, ó Pai, nós deixamos aquilo que ficou para trás e nós prosseguimos para o alvo que é Cristo. Nós prosseguimos para Ti, Senhor, sempre em frente, sempre andando, sem olhar para trás, ó Pai, confiando em Ti. Deus, que nosso coração esteja firmado no Senhor, é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor.